Olá, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Parashá. A Parashá dessa semana chama-se Parashat Vayeshev e ela se encontra em Gênesis 37, verso 1, até o capítulo 40, verso 23. E a nossa Parashá começa, ou melhor, tem o seu ponto talvez mais importante, no relato que diz com as seguintes palavras em hebraico: Eile toldot Yaakov, Yosef. Estas são as gerações de Yaakov. E na sequência temos o nome Yosef. E os sábios se perguntaram se a Torá pretende narrar a história de Yaakov cronologicamente. Deveria, claro, então começar com a narrativa do filho mais velho de Yaakov, isso é, Reuven, e não com a história de Yosef. O grão-rabino de Tel Aviv, Rav Amiel, responde a esta indagação com a sua proverbial maestria e brilhante interpretação, resposta esta que merece ser citada quase que textualmente. Diz então o Rav Amiel: toda a história de Yaakov, Israel, reflete-se na vida de Yosef. Tudo o que aconteceu a Yosef não é outra coisa senão aquilo que sucedeu com Yaakov, uma repetição exata da experiência que Israel viveu como povo, desde a sua entrada na arena da história universal até o fim dos dias. Ou, citando as palavras do Midrash, Kol ma shekara le Yosef kara latzon. Tudo aquilo que ocorreu com Yosef ocorreu também com o rebanho. E vejamos, Yosef obedece às ordens do seu pai, que lhe manda: Lech na ree et shlom achecha. Vai, por favor, e vê se os teus irmãos estão bem, e traga-me notícias. E ele sai da sua casa, sai da casa paterna, rumo aos campos, ao pasto, aonde seus irmãos estariam pastoreando o rebanho. E ele se dirige então para a região de Shechem. E ali então um homem encontra Yosef, que anda perdido no campo, e lhe pergunta: Ma tevakesh? O que buscas? E o Rav Amiel pergunta na sua análise brilhante: em que consiste a missão histórica de Israel? E responde com um argumento talmúdico: a nossa missão consiste em propagar o ideal monoteísta. E isto só pode se concretizar se sairmos do nosso ambiente restrito, procurando os nossos irmãos, sem distinção de cor, de raça, a fim de familiarizá-los com os nossos ideais e ensinar-lhes os elevados preceitos da nossa ética. E de fato, qual foi a resposta de Yosef quando o homem lhe perguntou o que procurava? Respondeu ele com toda a sinceridade: Et ahai ani mevakesh. Eu procuro pelos meus irmãos. É uma resposta clara e insofismável. Pois apesar do ódio e da inveja da parte daqueles grandes povos que o povo judeu encontrou durante a sua história milenar, povos que bastante fizeram o povo judeu sofrer, ainda assim, eles os consideravam como verdadeiros irmãos. Isto é evidente pelo fato inegável de que mal Deus os libertou da terra do Egito, onde durante 210 anos Israel foi terrivelmente subjugado
ainda assim a Torá proíbe os judeus, os israelitas, de odiar o egípcio. E no hino do mar, aquele cântico de louvor ao Onipotente, por ter libertado Israel das mãos do inimigo, do opressor, nesses momentos de glorificação e de profunda gratidão, deve-se pedir ao Eterno pelo bem-estar do Egito. Segundo se diz, Teviaimo vetiaimo behar nahalatcha. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no santuário que as tuas mãos estabeleceram, para que também eles reconheçam que o Eterno reinará para todo sempre. E esse eles é uma referência aos egípcios. E mais, quando o rei Shlomo inaugurou o primeiro Beit HaMikdash, implorou a Deus da seguinte forma: Gam be'ad hagoi asher lo me'amcha Israel, também ao estrangeiro que não for do povo de Israel. Porém, se ele vier orar nesta casa, ouve tu dos céus e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. A busca do povo judeu pela irmandade com todos os povos não se limita, não se restringe e não se satisfaz somente por meio das orações que eles proferem. Durante os dias de Sukkot, eram oferecidos no altar 70 sacrifícios, para expiar assim os pecados dos 70 povos que, segundo a tradição judaica, representam o mundo. Essas são provas mais do que suficientes de até que ponto o povo de Israel foi para ir ao encontro, à procura dos seus irmãos. E as circunstâncias sociopolíticas contribuíram para que, de repente, se perdessem de campo a campo, para que o povo de Israel peregrinasse de nação a nação, de reino a reino, na esperança de encontrar um lugar onde a sua árdua missão fosse reconhecida e aonde então pudessem receber uma acolhida fraternal. E qual foi e ainda é em certos países hoje em dia a resposta que os judeus recebem? Qual é a reação? Qual é a reação dos povos aos quais eles estendem a mão numa tentativa de fraternidade e amizade? Qual foi o preço que Israel pagou pela simples tentativa de aproximação? A mesma que os irmãos deram a Yosef. Diz o texto: de longe o viram, e antes que ele chegasse até eles, conspiraram contra ele para o matar. Exatamente o mesmo acontece ainda hoje. Os maiores inimigos do povo judeu são aqueles que conhecem-no de longe. Muito longe de conhecê-los realmente, de conhecer toda a sua sabedoria, de conhecer toda a sua inclinação para o conhecimento, de conhecer os seus propósitos. São pré-julgados por meio de uma visão estreita, vistos de longe, como os irmãos de Yosef ouviram de longe.
e já conspiraram para tirar a sua vida. Desta forma, assim, as nações agem na exata proporção que os irmãos de Yosef agiram. As nações não deram chances, e não dão chances, de conhecer Israel de perto, de conhecer o que Israel é, o que os judeus são de fato, o que eles trazem para a humanidade de fato, o que eles têm trazido ao longo de séculos e milênios, em termos de conhecimento, em termos de sabedoria, em termos de luz para as nações. Dê uma olhada numa lista de prêmios Nobel. Vocês verão a contribuição que esse pequeno povo, que foi sempre minoria absoluta entre as nações, pôde dar ao mundo, em termos de todas as áreas do conhecimento humano. E se nós indagarmos pela razão deste ódio fanático, desta sórdida e vil inveja, a justificação e a motivação psicológica encontramos na história de Yosef. É exatamente o mesmo, a mesma coisa, há um paralelo muito óbvio. E o texto da Torá diz: eis que um dizia para o outro, um irmão dizia para o outro, eis que lá vem o sonhador. O mundo materialista vendeu sua alma ao bezerro de ouro. O mundo incrédulo, ególatra, egocêntrico, não pode tolerar um povo que sonha, um povo que aspira ideais elevados. É difícil demais para as nações tolerarem ou imaginarem convívio pacífico com um povo que aspira melhorias, que aspira progresso, que aspira avanço, que sonha com o bem-estar de tudo e de todos. E apesar dos judeus não impedirem ninguém de sonhar, de cultivar ideais sublimes, as nações os invejam pelo simples fato de idealizarem um mundo melhor, um mundo em que os povos deixarão de odiar-se mutuamente, um mundo em que grandes e pequenos povos encontrarão uma linguagem comum. Essa linguagem comum, ela acontecerá quando este sonho de Israel for cumprido, em que as nações poderão conviver em paz, deixarão de se destruir por meio de guerras, por meio de um ódio gratuito. Esses povos cegos de raiva pré-concebida, fanáticos do ódio racial, não querem ver ou esquecem que tudo o que a humanidade possui de grande, valioso e belo, tudo o que contribuiu concretamente para o desenvolvimento da civilização, da cultura e da ciência, foi primeiramente um sonho, um ideal, uma aspiração, que só esperava o momento oportuno para ser revelada e tornada realidade. E assim como Yosef não guardou rancor contra seus irmãos, e em momentos precários cuidou para que não lhe faltasse alimentação, não lhes faltasse as suas necessidades básicas, também para todo o povo egípcio. Também Israel, os filhos do patriarca Yaakov, não devem conhecer esse instinto vil de vingança, pois a ética de Israel ordena o amor ao próximo e a procura
incansável do bem-estar da humanidade. Nós devemos aspirar, nós devemos sonhar e pedir, como está escrito, e todos os povos afluirão ao único Deus e serão felizes. O nosso sonho é e continuará Verayá Beacharit Hayamim, e nos dias vindouros, Yemot HaMashiach, quando a palavra se realizar, a terra há de se encher então do conhecimento do um, assim como as águas preenchem o mar.